E aí, vamos estudar a lição? Segunda-feira aqui, ó, dia 20 de outubro. Segunda-feira é dia da preguiça, coisa nenhuma. Segunda-feira é dia de vitória na batalha do grande conflito, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Neste dia 20, nós estamos observando guerra no céu. Isso, sem dúvida nenhuma, amplia a nossa visão quanto ao conflito relatado na Bíblia e perfeitamente perceptível no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Do que você está falando, pastor? Estou falando da guerra que começou no céu, citada em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9. E houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, mas o inimigo não prevaleceu, não se achou no céu lugar para ele, e ele foi expulso de lá. Por que não completamente destruído se Deus tinha poder para fazer isto? Porque uma dúvida ficaria no ar quanto à razão. Quais as partes que de fato teria razão? Se o diabo é imediatamente destruído, a dúvida iria pairar no ar. Hoje todo o universo já sabe que Deus era detentor da razão em função do mal e como ele se manifesta no que diz respeito ao cenário do grande conflito. Desta forma, Deus permitiu o exercício do livre-arbítrio, a escolha deste anjo, por um lado, da maldade que se originou no seu coração, foi o exercício desse livre-arbítrio, porque Deus não quer que ninguém o adore por medo ou porque Ele, o Senhor, é poderoso e capaz de massacrar qualquer um. Não pode ser por medo, tem que ser por amor. E Deus então permite o império do mal mostrar a sua face real para compreender que o Senhor é de fato o Deus da bondade e da misericórdia. Você percebe que o mal ele tem algumas ilustrações para entendermos melhor um pouco mais a sua abrangência. A Bíblia cita o papel do diabo sendo desenvolvido em Isaías capítulo 14 e também em Ezequiel capítulo 28. Respectivamente, ele está sendo representado pelo rei da Babilônia e também pelo rei Tiro, rei de Tiro. Tendo isso em vista, como que um texto que fala de dois cruéis reis podem ser aplicados a Satanás? Quando você observa a descrição de ambos os reis citados em Isaías e também em Ezequiel, você percebe que os termos ali não são dirigidos a seres humanos, são termos dirigidos dentro do contexto do grande conflito para seres celestiais. Observe, por exemplo, que o Tiro e o rei da Babilônia estão sendo descritos da seguinte forma: vocês moravam no jardim. Ei, o rei de Tiro e o rei da Babilônia nunca moraram no jardim do Éden. Ei, vocês são como querubins da guarda. Eles não funcionavam como querubim. A gente sabe que o anjo que foi expulso do céu era o querubim da guarda. Do Monte Santo de Deus, é o termo usado no texto de Isaías e também de Ezequiel. Perfeito eram os teus caminhos. O rei de Tiro e o rei da Babilônia nunca foram perfeitos em seus respectivos caminhos, nunca funcionaram como modelo de perfeição. O que nós estamos vendo no texto de Isaías e também no texto de Ezequiel? Estamos vendo a linguagem hebraica sendo utilizada com sátira, sendo utilizada como espécie de parábola. Dois reis maus daqueles dias sendo usados como exemplos de como funcionou a barbárie imposta pelo diabo ao realizar a rebelião no céu. E tendo isso em vista, neste caso, o rei da Babilônia se torna um exemplo notável de rebelião, autossuficiência e orgulho. Nada mais é do que a imagem do diabo, porque quando somos rebeldes contra Deus, nos tornamos autossuficientes e dominados pelo orgulho, estamos aí ilustrando a imagem do diabo na nossa vida.
E nós fomos criados à imagem de Deus. E o diabo quer nos tornar como se fôssemos a imagem dele. É o cenário do grande conflito, é a guerra, minha gente. Então, quando você vê o desdobramento e o comportamento do ser humano fazendo o que Deus não deseja, é exatamente o mal predominando sobre a vida daquele que permite. Quando Josué vai invadir a terra prometida, para dali fazer com que todas as nações rebeldes ao Senhor sejam então arrancadas dali, nada mais é do que a luta do bem contra o mal. O Deus de Josué contra os falsos deuses dos povos pagãos. É o grande conflito em seu desdobramento, tem essa visão abrangente para a compreensão mais adequada do texto. É isso que temos que ter em mente para compreendermos que estamos no meio de uma guerra, mas a vitória é nossa. E assim como o povo de Israel adentrou a terra prometida, nós adentraremos também, entraremos nela, isso mesmo, e pelo braço forte do Senhor. Ore comigo, Pai querido, muito obrigado pelo conhecimento que a Tua palavra produz em nós. E obrigado porque através deste conhecimento temos possibilidade de tomarmos uma decisão sábia, sensata, que é colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Aceita a nossa entrega em nome de Jesus.